Rezinha? Tem um monte de sonho que não aconteceu Nossa, ainda. mas a gente acredita, Mas não pode sempre perder a fé, não é? reforça, né? Queridona, eu amo Obrigada, quando a Rê vem com Keila. essas novidades Você dela, sempre muito assim. inspirada, Escuta, né? você que inventou esse negócio aí, né? Eu fui Vamos dando uma falar a verdade. adaptada, né, em algumas receitas, porque eu acho que a couve-flor, ela é um clássico low carb, e aí eu fui adaptando do meu jeitinho. Eu gosto de pimenta síria, eu gosto de hortelã, então eu fui fazendo uma coisinha diferente. Ela disse, couve-flor, que era o que eu ia te falar agora. Esse quibe assado, aquela farinha que você utiliza, nem lembro o nome da farinha. É o trigo para quibe. O trigo para quibe Que a pessoa você hidrata, usa, né, com água, ele aumenta, só que ele tem glúten, ele pode ser inflamatório. É um trigo, né? É um trigo. O trigo que você usa já era. Você vai poder substituí-lo pela couve-flor. Exatamente. Então você vai ver que tem a textura, pelo menos dá a impressão de ser a mesma, porque a aparência... Você vai ver. Não tem diferença nenhuma. A aparência é a mesma, né? Então você vai ter essa oportunidade de fazer algo diferenciado. E claro, é que eu sempre falo para você, quando você busca uma reeducação alimentar, ou mesmo algo que não seja tão rígido, mas que você quer ter novas opções de ingredientes para você fazer refeições saudáveis, você precisa aprender a treinar o paladar. Você precisa aumentar o seu repertório alimentar, né? Às vezes a gente tem ou ralada, crua, né? Crua. A gente vai dar uma refogadinha nela depois. Tá. Você vai precisar também de meio maço de hortelã picado. Pode até colocar mais, se a pessoa gostar de uma coisa mais fresquinha, né? Você precisa também de 2 colheres de sopa de salsinha picada. Uma cebola média picada. 1 colher de chá de sal. 1 colher de chá de pimenta síria. Ou você pode colocar meia colher de pimenta do reino, mais meia de canela em pó. Eu prefiro a síria, mais gostosa, né, eu também gosto. Acho que o aroma dela é mais 100 gramas de queijo cremoso. O catupiry, que nesse caso nem é o catupiry, a marca, mas é que a gente está acostumado a falar para você entender. Não é o requeijão, é o queijo cremoso. Mas pode ser cream cheese, pode ser creme de ricota. Se a pessoa faz controle calórico, aí é melhor utilizar um queijo mais ricota, magro. né? Isso. E você vai precisar de azeite, mas esse azeite é só para untar e pra a forma e refogar. Então você vai começar, até aumentei um pouquinho o fogo ali, pra gente não... E é uma receita fácil, né, Rê? Muito fácil. É importante não utilizar o talo da couve-flor, porque ele é muito rígido, tá? E na hora de mastigar, isso, tá? É só a florzinha mesmo. O talo dá pra você usar pra fazer uma salada legal. Uma salada, você pode usar nas sopas também, né? A couve-flor, ela é muito utilizada, o caldo verde de couve-flor. Eu gosto de deixá-la assim mais... mais firme, né? Mais firme pra fazer salada. Pode utilizar, não vai jogar fora, né? Jogar fora nem pensar. Nem pensar. Então aqui a ideia é só a gente tentar deixar ela um pouquinho mais macia. Pode até pôr um pouquinho mais de azeite, né? Porque depois a gente só vai pincelar por cima. E um pouquinho de sal já pode colocar também, tá? Sal, né? Ô, Rê, por exemplo, se eu quiser fazer... Tem uma couve-flor que ela é com creme de leite. Se a dieta for low carb, não pode, né? Pode. Na low carb pode. Na creme de leite pode, né? Pode. Você só não pode utilizar um amido para engrossar o creme. Então, geralmente, quando a gente faz... O povo usa com amido? Usa, porque fica mais barato, né? Às vezes a pessoa faz a couve-flor gratinada e ela faz um bechamel, assim. Ela faz um molhinho branco. Então, você não pode usar amido. Eu gosto mais só do creme de leite. Só do creme de leite, exatamente. E pode usar creme de leite fresco também, nessas receitas? Maravilhoso, né? Porque ele é mais grossinho, né? Nossa, ele tem 40% de gordura, né? Os demais... É muito? Mas assim, só se a pessoa faz controle calórico. Aí eu não recomendo, aí é melhor usar um creme de leite light. Mas na nossa dieta, que não tem um controle calórico ostensivo, né? Dá pra usar o fresco sim, tá? Tem muita receita legal. Por exemplo, essa base de couve-flor, do jeito que eu tô fazendo aqui, ela é uma base bem interessante pra risoto, né? Eu acho que até uma receita que a gente pode fazer uma hora. Um risoto de, por exemplo, de palmito ou de camarão, porque isso fica no lugar do arroz. Uma das coisas... você faz o risoto sem arroz? Sim, sem arroz. É o arroz de couve-flor, né? Mas aquele arroz do risoto também não pode? Qualquer tipo de arroz não pode, né? Qualquer tipo de arroz não pode. Só tem um tipo de arroz que é o conjac. Não sei, eu também nunca trouxe aqui pra vocês. Tem uma massa de uma raiz chamada conjac, que ela tem um arroz que ele tem até a textura do arroz para risoto, que ele também fica legal. Mas lógico que a couve-flor, ela tem mais fibra, né? Ela tem mais minerais, tal, então acaba sendo
interessante. Os meninos estavam mostrando aí o quibe já pronto, é o que eu falei pra você. Ele não tem, eu nunca experimentei, pra te falar a verdade. Você nunca experimentou esse? Mas essa coisa da aparência chama muita atenção da gente. Então, quando você vê que ele tem a mesma aparência, eu só acho que ele deve dar a impressão de que tem mais carne, né? Tem Porque mais quando carne. você come com farinha, ela tem, dependendo do lugar, tem mais farinha porque fica até mais em conta, é verdade. né? Daí tuxa a farinha na gente, sem necessidade. E o legal é que não produz insulina, né? O grande mote de você tirar realmente o trigo é a questão para quem realmente faz uma dieta sem carboidrato. E também, Keila, se a pessoa quiser colocar, por exemplo, umas 2 colheres de linhaça, é que eu gosto dele assim. Ah, também você muda a cor. Então. Eu não gosto muito de quando muda a cor, não. Então, assim, você vai pôr mais aí? Você já pôs o sal, Rê? Já coloquei o sal, e a cebola? azeite. A cebola, ela vai misturada no bol, A gente tem que esperar esfriar ou você já pode misturar? Não, já dá pra misturar, tá? Eu acho que assim já tá bom, porque ele não pode ficar muito mole, tá? Porque a ideia é porque senão não dá consistência, da né? massa, exatamente. Tá? E é interessante essa receita, você vai ver como ela fica, é rápida. Eu vou conversar com o nosso entrevistado, depois eu vou voltar aqui, porque rapidinho assa. Sim, como ele vai mesmo. ser assado no forno, a gente já deixou, você pode fazer isso na sua casa também, deixar o forno ligado por mais tempo, que foi o que nós fizemos, Bessa ligou a hora que a Rê chegou, pra ficar bem quentinho. E também não pode ressecar muito, né? Senão, se você deixar assar demais, ele fica duro. Tem que ficar nessa textura aí que o Otto tá te mostrando, que parece mais macio. Então tem que dar uma olhadinha mesmo. Então aqui... A gente pode, por exemplo, assim, que é um preço mais acessível, eu sei, mas não sei se fica bom nesse caso. O músculo moído. Olha, a questão é que o músculo ele tem um colágeno, né? Então pode ser que ele dê uma textura um pouco mais rígida. É diferente fazer mas você pode fazer a carne moída com músculo do que o quibe, Mas você pode fazer o quibe de atum, você pode fazer o quibe de frango. Não inventa, Rê. Não inventa? Quibe é carne. Quibe é carne, né? Eu não sei, eu gosto do tradicional. Eu já comi o de abóbora, fica gostoso também, que é um quibe vegano. Aqui de abóbora. Vocês já fizeram? Acho que eu já fiz com recheio também de catupiry. Agora, eu nunca fiz nada com sardinha aqui, com atum. Com atum, não. Tem uma torta muito gostosa que eu faço, que tem no meu Instagram. Sem farinha? Também com farinha de amêndoas, né? Com as farinhazinhas low carb. Ai, com farinha de amêndoa deve... Aliás, tudo que tem amêndoa fica gostoso. Fica. Então, olha, a Rê não pôs nada na carne ainda. Só uma parte, primeiro, que é pra você sentir misturar mais, pra não ficar só uma carne moída assada. Pra gente não ter problema. Você quer um bowl maior, Rê? Ou está bom? Vamos ver. Vamos ver como que ele vai ficar. Então, ó, é legal já colocar o sal. Tá. É uma colher de chá, tá? Mas eu acho que aí fica bem a critério de cada um. Põe menos, se precisar você põe mais depois. Que é o que a gente sempre fala pra você que tá em casa. Porque depois não dá pra tirar, pra acrescentar é mais fácil do que ou melhor, pra acrescentar pode, pra tirar é impossível. Pra tirar é impossível, verdade. Aí a gente vai colocar, né, a salsinha, ele fica bem verdinho. A hortelã, você coloca no meio dele também? Com certeza. Ai, hortelã é tudo, né? Mas eu acho que no tradicional não tem hortelã na massa, assim, nas receitas mais libanesas, assim, eles colocam que nas originais, né? Por isso que eu gosto mais. E hortelã faz muito bem pra saúde, né? Ele tem muitos antioxidantes, né? Ele tem fibras, é bem... E ele dá um aroma também gostoso, o aroma do hortelã é hortelã, né, Rê? Isso. Hortelã tem tão cara de feminino, né, Rê? Nossa, realmente. Eu gosto do aroma também do hortelã. Também gosto. Eu faço suco verde e a gente sempre põe hortelã. Ai, fica muito refrescante, né? E tem muito antioxidante, isso é muito bom. A gente tinha que ter mais receitas de pratos com uma base de hortelã maior, né, Rê? Eu não sei, eu gosto. Eu acabo colocando muito, por exemplo, quando você faz o tabule também, né? Ai, tabule também é gostoso. Uma delícia. Eu gosto dessas carnes cruas todas, Rê. Você gosta? Eu gosto do quibe cru. Dizem que não faz muito bem pra saúde, né? Então, não é isso. É que o risco é grande, né, Keila? O quibe cru, quando você não vai processar, por exemplo, se a gente fosse fazer um quibe cru aqui, ele teria que estar num bol com gelo, isso é super sério, viu? Então, na verdade, essa carne moída não poderia estar assim. Então, se você não vai assar, porque assim, quando você assa em alta temperatura, você tem, né... Você já vai eliminando... Exatamente. Todas
as bactérias elas são eliminadas. Então, assim, quando você come quibe cru, por exemplo, num restaurante por quilo, tem que ter um cuidado extremo. Melhor não comer, na verdade, por exemplo, então. melhor não comer. Porque, assim, quando você faz em casa, não sei se vocês sabem, assim, um alimento em exposição à temperatura ambiente, quando ele não vai ser aquecido, ele tem que ficar ou num balcão térmico gelado, ou ele tem que ficar num balcão com gelo. Nossa, eu nem imaginava isso. Isso é muito importante. Por isso que às vezes a gente come umas coisas e não sabe nem por que tá passando mal, nem fala, Keila. Eu tinha um restaurante alemão que eu comia um negócio que era uma carne, tipo uma carne moída amassada, crua. Você já comeu isso? Não, eu não tenho muita coragem, não. Pois é, nem sabia, mas eu era bem mais nova. Se fosse hoje, acho que ia ficar com medo. Hoje acho que você não ia Depois ter muita fica coragem, tanta não. Coisa, né? Porque, às vezes, a temperatura aqui, por exemplo, a gente está pleno verão aqui, né? E muitas vezes a pessoa não tem noção de quanto tempo aquela comida ela ficou fora de refrigeração ou de um balcão aquecido. Então a ideia é sempre abaixo de 10 ou acima de 60. Entendi. Se você viu o quibe em exposição, aí eu não recomendo, não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai. Então você não vai colocar toda a couve-flor, não vai precisar, é isso? Então, eu acho que daria até para colocar um pouquinho mais, Keila. Mas fica muito a critério de quem... Eu acho que essa quantidade... O que aconteceu? Quando eu fiz o quibe para trazer, a granulação dele que eu fiz na minha casa, ela estava maior. Entendi. Então, isso também é bem importante. Você vê aqui, ele está um pouquinho mais trituradinho. Outra coisa que eu quero saber. Ai, que delícia o aroma. Se eu quiser fazer o quibe sem recheio também dá? Lógico, com certeza. Não fica cru no meio, não tem problema? Não fica de jeito nenhum. Aí você pode colocar, por exemplo, numa assadeira um pouquinho mais rasinha, né? E aí você vai testando. Quando ele tá douradinho em cima, é porque ele já tá certinho, né? Ele já tá... Para você fazer o quibe nessa textura, dessa altura que o Alf está te mostrando, o ideal é você usar uma forma um pouquinho menor, mais estreita do que essa. Isso. Acontece que eu pedi para refazer assim, por quê? Porque na tua casa é legal você usar uma forma transparente, porque vai aparecer o recheio. Exato. A apresentação do prato é mais bonita. Vai atrair mais o pessoal, você não precisa ficar cortando, daí você serve na própria travessa e vai ficar bonito. Que isso é legal também, né, Rê? Com certeza, a apresentação é tudo. Ó, eu acho que até... Foi? Acho que só esse cantinho ele tá... Poderia até utilizar a mão. O que mais demora é para misturar mesmo, né? Para misturar. Porque é importante que os ingredientes a mão acho que vai mais rápido, né, Rê? Vai. Mas nutricionista, né, Keila, você sabe, né? A gente não... Se não tem luva, eu não eu também não gosto muito, não. Tá? Então, ó, mais ou menos fica assim. Só quero ver como é que você vai montar para poder... montar? Porque como eu te falei, são 20 minutos. Sim. Vou conversar com os nossos outros convidados depois que a Rê colocar no... É bem importante dar uma montadinha com azeite, viu? Até por causa do sabor, né? Ah, sim. Dá um aromazinho, fica muito bom. Você vai ver como é rapidinho para assar, que nós vamos fazer em tempo real. Vai ser muito rápido. Tempo de conversar com os convidados e voltar. E aí você vai... O importante é você deixar ele bem... vai ficar bem legal. Isso que eu queria saber, como é que você faz? Você vai amassando. Você tem que amassar bem, tá? Porque o que acontece? A textura de quibe assado mesmo, né, Rê? Isso. Porque, por exemplo, o trigo, ele tem glúten, certo? Então... Os árabes se reviram, né, Rê? Mudando, Nossa, tirando meu Deus. O trigo que eles não nos ouçam. Meu Deus. É heresia aqui, né? Que a Bispassona também não esteja vendo. Não, meu Deus. Será que ela não vai querer experimentar o nosso quibe alternativo aqui? Não sei, vai ser um prazer, Mas para você que utiliza a dieta low carb, é uma boa enganaçãozinha. Deve ficar bem bom. Como eu te falei, eu não experimentei ainda, mas estou bem curiosa para experimentar. E é interessante porque, assim, como o trigo, ele tem glúten, ele dá uma certa liga, tá? Então, até se a pessoa for fazer para modelar, Keila, é muito importante, de repente, ela colocar ou um ovo para dar uma modelada, ou um pouquinho até de goma xantana. Tradicional mesmo. Isso, aquele que é o individual, né? Para fritar no desmantela, não sem o trigo? É que a gente acaba não fritando, né? Não é para fritar mesmo, de qualquer forma, porque na dieta low carb a gente não gosta de utilizar gordura poliinsaturada e fritura, né? Tá. Então, assim, até daria, mas eu sempre faço, que o meu forno ele é bem parecido com o de vocês, eu sempre faço no elétrico. Tá. E aí fica bem legal, você modela. Então, dá para modelar sim, mas se você for utilizar alguma coisa para dar um pouquinho mais de liga, é legal também. Tá? Que nesse caso você vai ver que não precisa, porque já é suficiente, né? Você vai ver como ele vai ficar bonito assim com a travessa transparente.
né, Rê? Vai, certeza. Vai ser... E rende bem, né, Rê? Rende, ó. E não gasta muito, né, Rê? Quanto você gastou? De carne, acho foi que o mais caro, R$10. Mais caro que você gasta é o queijo cremoso, 7. que é um pouco mais caro, sim, né? E eu acho que aqui foi 6. E dá pra que comer a família toda, né? É. De queijo cremoso você vai usar só 100 gramas. Só 100 porque gramas, não é dá pra usar você em 2 vezes. Besuntar, não, enquanto rádio creme, é só pra dar um gostinho. A gente sempre fala isso. De quibe recheado, não é muito, né, Rê? Sim, até porque, por exemplo, as calorias na dieta low carb, elas continuam valendo. Não é que elas deixaram de existir. Não é que é pra você comer à vontade. Não, porque não existe assim. isso também. Senão nada fica saudável em excesso. Não, de jeito nenhum. Ô, Rê, só uma coisa, você vai colocar isso, que não precisa espalhar, não, né? Então, deixa porque assim. ele vai espalhando naturalmente. Não, mas eu digo assim, não tem necessidade de pegar uma colher e ficar, porque eu acho que vira uma lambança quando faz isso, não vira? Assim, na minha casa eu não fiz assim, não. Eu deixei assim. Tá. Tá? Porque senão fica muito cheio também, perde o gosto do quibe, né, Rê? Eu também acho. Acho que assim, é só pra dar igual um aqueles quibe que né? estão fazendo que só fica aquela casquinha e cheio de queijo por dentro, então, não tem a carne. Acaba perdendo um pouquinho a... Fica um catupiry com o catupiry com quibe. carne, vamos dizer assim. Fica... eu acho que essa quantidade, ela não é um compromete quibe com catupiry, a dieta. é um catupiry com quibe sim. que fica. Essa quantidade, ela não compromete a dieta e a gente consegue ir dando uma modelada, porque a gente tem que cobrir todo o espaço. Ó, uma coisa que é legal que a Rê tá fazendo, ó, você tá vendo? Não amassa muito não agora, porque senão vai subir o queijo, vai ficar feio. Não vai ficar parecendo um quibe. Então a gente precisa até ir colocando aqui dessa forma, para dar uma espalhadinha melhor. Mas devagarinho para não, porque a Rê já tem experiência, então ela já vai fazendo de uma forma que não vai ficar feio. Se você fizer na tua casa, cuidado, né? Cuidado com o mãozão aí para não. Com certeza. Lembrando a você, eu acho que esse daí não vai dar para fechar ele todo, né, Rê? Eu acho que não, que ela é grande, né? A refratária que a Rê usou para fazer aquele era menor, tanto que ela tinha pego uma que eu vou até te mostrar o tamanho, que é a ideal para você fazer na tua casa. Só que você faça transparente. Nós estávamos sem a transparente desse tamanho aqui, mas você vê que ela é menor. Então você vai fazer numa vasilha um pouco menor para você ter a quantidade. Mas eu posso assar assim também, né, Rê? Claro. Não tem problema. Não, você vai ver como vai ficar lindo com esse catupiry para fora. Daí na sua casa, se você não quiser fazer o design que nós fizemos, você faça numa travessa menor. Com certeza. Assim você já vai conhecer as duas formas. Eu gosto muito, quando eu faço as coisas com catupiry, por exemplo, essa torta de atum que eu faço, eu deixo um pouquinho catupiry à mostra. Exatamente. Agora é forno, né, Rê? Agora é forno. Certo. Vai ser mais rápido ainda para assar esse, Rê? Não é? Verdade. E aí fica a critério de cada um. Só para terminar, Keila, eu só vou pincelar um pouquinho de azeite em cima da carne. Tá. Para ficar mais aquela... como se fosse uma douradinha em cima. Ah, tá. Parece forma a casquinha do quibe. Isso. Tá? Certo. E aí é só levar ao forno. Já põe no forno pra mim então, Rê? Daqui a pouco eu volto, tá? Tá ótimo. Eu vou conversar com os nossos convidados, nós voltamos pra cá. Você vai ver como é muito rápido pra fazer esse quibe. E olha, eu vou te falar, vale a pena porque a receita é super barata, você não vai gastar nem R$15 pra fazer e ainda consegue fazer com que a tua família inteira experimente essa delícia super saudável. Agora vem pra cá comigo que nós vamos finalizar a nossa receita. Hoje nós ainda vamos falar com você sobre o término do horário de verão que dá uma confusão na nossa cabecinha, no nosso organismo, sabia, Rê? Nossa, e como dá, hein? Muda muito, né? Você acha? Ficou pronto, Rê? Ficou. Deixa eu ver. Eba. Ficou. Você sabe que eu gosto tanto quando volta ao horário normal. Nossa, que eu não tô sentindo nada. Eu amo. Esparramou, Rê? Conta pra mim o que aconteceu aí. O que esparramou, Rê? O catupiry, né? Ele assou bastante. Ai, gente, não, dá uma olhada. Vê se isso aqui parece receita de regime. Meu pai amado. Não esparramou, não, Rê. Até que ele segurou, deu uma vai. dissolvida, assim, entendeu? Então aquele barulhinho que eu vi foi que tinha esparramado? Não caiu alguma coisa que não caiu, Rê? Aqui, ó, o negócio de vidro. Bom. Olha, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Bruninho está te mostrando aí as nossas duas opções, porque nós somos pessoas criativas e não gostamos da coisa comum. Com certeza. Então aqui você tem um quibe com cobertura de catupiry. Exatamente. E aqui você tem um quibe recheado com catupiry. Lembrando a você que este quibe, ele não tem massa, aquele trigo
para o quibe. O nosso trigo é couve-flor crua, triturada, refogada só no azeite e depois é que é temperadinha junto com a carne do quibe, certo? Exatamente. Prendi direitinho. Prendeu direitinho. Você vai querer qual? Eu quero que você faça assim, Rê, para ver um pedaço assim. De cada um, muito bem. Então... Olha, Renata tá aqui com a gente toda terceira terça-feira do mês. Mês que vem é dia 19, né? 19. Mês que vem é dia 19. Hoje também é dia 19, Hoje não é? É que fevereiro e março geralmente é igual, né? Mês que vem é dia 19 também. O Instagram da Rê é Renata Giudice Nutri. No Facebook, Renata Giudice. E nutricionista, aliás, e no YouTube, Nutri Renata Giudice. O que é importante que eu quero falar para você com relação ao trabalho da Renata? Ela é especialista em dietas low carb. Claro que se você indo lá, ela pode te orientar no que diz respeito às demais, mas ela tem tanto no YouTube como no Instagram e no Face várias receitas que ela vai testando, adaptando para você que quer eliminar da tua vida o carboidrato que faz mal. Não é para eliminar carboidrato de uma maneira geral. Tem muitos carboidratos do bem, tem né? Muita Mas coisa assim, boa. Você não precisa consumir os carboidratos refinados. Vamos lá. Qual que você quer que eu experimento? Vou experimentar o tradicional primeiro. Vamos no tradicional, isso. É. Não quero limão não, tá? Não? Então tá bom. Que limão tá na moda, né, Rê? Todo mundo come eu amo, com limão. Eu Olha amo. como tá quentinho. Gente do céu. Tá do jeito que você gosta, tá quentinho. Eu gosto mesmo, assim, quentinho. Então vou experimentar esse coberto. Lógico que o coberto ele fica um pouco mais sequinho, porque a cobertura... Claro. Coberto não, o recheado, porque o recheio tá no meio dele. Lógico. Né, Rê? Com certeza. Então, vou experimentar esse daqui primeiro, Tá mas depois eu te falo do... Mas eu acho que fica legal também com queijo por cima, né, Rê? Eu não sei, eu gosto. Vamos experimentar, então? Tá chegando aí, tá chegando aí. Irmão do bom, Messi, né? Bom, né? tá chegando. Fica crocante, né, Rê? Fica. Meu Deus Flor, do céu. né? Deixa eu ver esse daqui coberto só. É porque o catupiry ele derrete mais quando tá coberto, Sim. né, Rê? Gostou, Keila? Mas eu gosto mais do outro porque eu gosto mais da carne. Você gosta mais do gosto da carne? Eu gosto, mas olha, ficou E uma também delícia. pode ser sem recheio, Mas, sem Rê, catupiry, pode ser ficou só com a carne. Muito quibe mesmo ficou. Não fica parecido? Nossa, demais. E também, Uma delícia. Keila, se a pessoa faz uma coisa que não é low carb, ela pode fazer meio a meio. Ela pode pôr menos trigo e pôr metade da couve-flor. Também é uma opção. Por quê? Tá tão gostoso assim. Não é? Então, tá Oh, bom. esquece o trigo. Esquece o trigo. Então. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada Uma por alegria tudo. ter a Rê com a gente, que a gente ama. A gente ama você. E ela é tão talentosa, né? Tanta coisa boa pra você fazer na tua casa. Mudar um pouquinho o seu hábito alimentar, certo? Seguinte,